Tu teve contato com a Bíblia com 16, né? Tu Sim. falou. Antes disso, o que te segurou? Porque tu viveu na rua, eu vi tu falando que tu tomava banho em chafariz. Sim, sim. O que te segurou Qual era o ensinamento, qual era o conhecimento, se não tinha nada? O que tu acha que decidiu tu permanecer Você na fala batalha? de permanecer firme? Tipo, conseguir vislumbrar um futuro e conseguiu enxergar um objetivo. Eu vendia coisas, né? Então, quando você vende coisas, quando você aprende esse negócio de venda, porque tudo é venda, na verdade, né? Você tá me vendendo algo aqui, ou se você não tá me vendendo algo, você tá vendendo algo para alguém. Tudo é venda. Só que quando você vê que aquilo ali pode se tornar maior, você se dedica a fazer aquilo. Então, era exatamente, eu queria vender alguma coisa, mas eu não sabia o que era. Uhum. Quando eu comecei a vender produto para carro, eu sabia que não era aquilo que eu queria. Uhum. Mas quando eu comecei a vender produto para cabelo, eu falei assim, é isso que eu quero. E disso eu não vou desistir. E disso eu não vou parar nunca na minha vida. E foi exatamente o que eu quis fazer. Tu tava em busca Então, da sensação de vender algo. O exatamente. Não que só de surgiu fazer, não, depois. não só de vender, mas de fazer algo que alguém usasse. Entendi. Então isso foi o que me motivou a continuar e Ah, não parar. entendi. O objeto em si, tu nem tava preocupado com ele. Tu queria aprender a fazer algo e vender para pessoas que Sim. necessitassem daquilo. E foi essa a baliza. Foi esse o... Você tava mirando nisso. É porque era algo cara, imagina você sonhar com algo. Então, Uhum. cara, eu não tô brincando, eu sonhava em usar gel para cabelo. Sonhava com isso, era um desejo, algo, sabe, que é uma coisa idiota hoje pra um menino. Só que na época não, era uma coisa, um desejo mesmo, um desejo, sabe? Desejo de ter uma moto, não, desejo de usar gel para cabelo. Uhum. Mas era algo meu, entendeu? Tu tinha, então, o teu primeiro desejo era vender algo para alguém. Sim, E depois tu começou a ter o sonho de que esse produto fosse ser o gel. Foi essa a ordem dos sim, fatores. Primeiro eu exato. quero vender algo e depois surgiu, eu quero vender gel, é isso que eu quero fazer. E disso para criar uma empresa. Como é que foi porque a gente estava fazendo a cronologia da tua Sim, vida ali, a gente voltou um pouco para a igreja, para a Bíblia, sim, para criar uma empresa que é boa pra caralho, que é internacional, inclusive, né? sim. Ela tá fora do Brasil. Como é que isso aconteceu? Então, a primeira coisa é que, assim, eu não é uma promessa. Eu sempre pensei comigo em honrar as coisas que eu recebi. Então, eu recebi muito da palavra de Deus. E eu queria honrar aquilo ali. Mesmo falando de Bíblia assim ainda. Uhum. Mas por que se chama Alpha Lux? Alpha Lux tem uma... O nome veio da Bíblia. Então, Alfa e Ômega, primeiro e último. Eu falei, eu quero que meu produto seja o primeiro. Então, eu quero o Alfa. E aí, eu tinha que colocar, não podia só colocar Alfa. Eu coloquei Alpha Lux, porque era de look. Então, o look, o que é? O gel para cabelo, vai formar o look e vai ter o alfa lá, porque tem que ter o alfa. Não importa o que ele significa, mas tem que ter o alfa. E aquilo foi algo que eu fiz para que aquilo ali tivesse uma marca. E essa marca, registrei essa marca e eu sempre fui... Era Alfa Produtos Automotivos primeiro e depois se tornou Alpha Lux de cosméticos. Mas e qual foi o momento que tu percebeu, agora eu quero abrir uma empresa ou agora eu vou abrir uma empresa? E até então tu já tinha essa ideia de que tu poderia ter uma empresa? Sim, sim, Porque, porque, porque... porque vindo do lugar que ninguém nunca te disse nada, assim, tu já tinha a ideia que um dia tu podia ter uma Então, empresa? por conta de eu ter feito várias tentativas, várias. Eu tentei 9 vezes. Eu desisti 8 vezes de fazer aquilo por um breve momento. Uhum. Na 9ª vez, antes de eu tentar novamente, foi quando eu comecei a organizar para aquilo não parar nunca mais. Que foi quando eu comecei a vender, comecei a comprar embalagens. Tu tentou ter essa empresa 8 vezes. Muitas vezes. Entendi. Então, quando eu tinha um número bacana de embalagem, um número que eu falava assim, não, agora eu tenho esse monte de embalagem. Eu saí de um emprego. E eu comecei a trabalhar só em um emprego porque era segurança. E aí foi quando eu consegui comprar um carro. Comprei um carro parcelado, era R$ 400, R$ 398 a parcela. E eu tinha um medo. Você não tem ideia do medo que eu tinha de não pagar aquela parcela. Então, por isso que eu fiquei nesse emprego, porque aquilo ali me garantia. Sobrava R$ 100 dos R$ 500, só que tinha uma outra coisa que me garantia também, porque eu tinha um combinado de R$ 500 e um tanque de gasolina por dia.
Então eu trabalhava no limite da aceleração para não gastar aquela gasolina. Chegava no final do dia, tirava aquela gasolina para eu guardar para o final de semana para eu trabalhar com o carro. Para eu não gastar o dinheiro da gasolina. Então, eu fiz muito, eu tinha muito traçado esse negócio. E por que que eu queria o carro? Porque eu já tinha sofrido acidente de moto, eu já tinha, trabalhando no sábado, eu saía, eu voltava 8, 9 vezes para poder carregar as caixas, para poder atender os clientes. E aquilo foi se tornando um negócio. Então, depois, acho que de uns 3 meses, mais ou menos, que eu tava já com esse carro, eu falei assim, não, agora eu preciso sair. Então, para você ter uma ideia, eu conhecia a Zona Norte, conheço até hoje a Zona Norte de ponta a ponta, era a minha casa. E tinha um cliente meu que ele me prendia com R$ 200 por semana. Só que imagina, um cara que ganhava R$ 1.000, faturar R$ 200 por semana de um cara fixo todo mês, era uma puta grana. Só que o que eu pensei? Falei assim, esse cara, ele toda vez que eu ia lá, ele falava, ó, você não pode vender na Zona Norte, você não pode vender na Zona Norte, porque a Zona Norte é minha. Tá bom, falei assim, um dia eu peguei e falei assim, cara, eu não vou fazer isso. Eu vou saber o porquê que eu não posso vender na Zona Norte e o que que eu estou perdendo. Então eu peguei esse carro, mas entupi, cara. Saí com o escapamento pegando no chão. E fui pra Zona Norte. Em meio dia, eu vendi tudo que eu tinha. E eu fiz mais de 10 vezes o que ele me comprava em uma semana. Aliás, o que ele me comprava no mês. E aí eu fui e... Desculpa, semana mesmo. O que eu fiz na época, eu fiz R$ 2.500. Em um meio dia de trabalho. Eu falei, ah, não. Aí Agora eu entendi porque que ele não quer que eu venda aqui. Agora eu entendi. Mas não só na Zona Norte, porque aí eu comecei a falar assim, não, agora eu preciso... Agora eu tô de carro. Agora eu preciso abranger a área. E aí eu comecei a fazer cliente e eu cheguei a ter 880 clientes. Então, era chegar, sair, fazer amizade e tal. E isso se tornou um negócio, mas se tornou um negócio meio que insuportável, porque eu já não suportava mais fazer todo esse trabalho sozinho. Foi quando essa outra pessoa veio para trabalhar comigo, ele era meu motorista e se tornou meu distribuidor. E aí, aquilo que era um negócio no fundo de um quintal se tornou uma empresa. Aí eu fui atrás das legalizações e tal. E nisso passaram-se 5 anos aí, até que a gente conseguisse todas as legalizações e tal. E só que assim, se fosse por desistência, cara, por mim, por ser humano, eu tinha desistido. Mas a força que tinha dentro de mim não deixava eu desistir, porque, cara, é muito difícil. Nessas 8 tentativas de ter essa empresa que falharam, o que aconteceu pra ela falhar? Grana. Era grana? Grana, não tinha grana. Não tinha grana, não tinha embalagem. Aí o cara me comprava. Eu tinha dinheiro pra fazer 10 baldes. Aí o cara me comprava os 10 baldes e eu não tinha mais dinheiro pra fazer porque tinha conta atrasada já, entendeu? Então, isso não girava. Por isso eu comprei embalagem. Porque a embalagem era o problema. Então a embalagem consumia quase 80% do custo do produto. Caralho. Entendeu? Então, se eu juntasse embalagem, eu sabia que eu tinha um começo. Porque até acabar as embalagens que eu comprei, era muita embalagem. Era muito. Dava pra ganhar muito dinheiro. Então, tipo assim, por exemplo, você tentou uma vez, aí fracassou, aí tu dá uns passos pra trás, volta a trabalhar em outras coisas, junta uma grana, tenta a segunda vez, falhou de novo, dá uns passos pra trás, procura uns empregos, junta uma grana. Imagina isso, por 8 vezes, e aí na nona... E ao longo desses fracassos, vou botar assim, tu foi aprendendo com eles, né? Sim. Tu foi vendo o que tu precisava fazer, por isso que tu entendeu esse lance da embalagem. Exatamente. Aí na nona vez tu estava preparado e conseguiu suceder. Porque aí eu tinha o dinheiro para me sustentar, tinha o serviço que sustentava o que eu tinha comprado e eu não precisava de muita coisa para viver. Então, meu custo era praticamente zero. Eu precisava de pão e leite com café e só e mais nada. Era só isso que eu precisava. E eu tinha essa renda e comecei a vender. E quando eu comecei a vender, que eu vi que dava, depois que eu saí essa primeira vez para a Zona Norte, eu falei assim, cara, é isso. Tem que sair para rua. Não posso ficar dependendo de pessoas que vendem. Eu tenho que sair e vender. E aí foi quando eu falei assim, não, agora dá para eu sair. E aí eu saí desse emprego e comecei o dia inteiro. Essa empresa desse cara que me emprestou R$ 500, e o que aconteceu? Depois de 2 anos, eu gosto muito deles até hoje, e eles faliram mesmo, né? Tiveram essa falência e tal, e eles tinham que pagar funcionário, e eu consegui emprestar R$ 17.000 para eles. Emprestei não, eu dei R$ 17.000 para eles pagar os funcionários deles, cara. E isso me criou, assim, foi algo satisfatório para mim, não como orgulho, mas sim como algo que eu pude retribuir, porque aqueles R$ 500, cara, me fez estar aqui hoje.